Monte Santa Helena. Um gigante adormecido se agita? Olá a todos. Precisamos falar sobre o Monte Santa Helena, um vulcão muito perigoso. O Monte Santa Helena está localizado no estado de Washington, nos Estados Unidos, basicamente entre Seattle e Portland, Oregon, mas mais próximo de Portland, e não muito longe, um pouco a leste da I-5. A I-5 é a rodovia que basicamente percorre a costa oeste e conecta a costa oeste até o Canadá. Há uma atividade sísmica crescente no Monte Santa Helena. Será que a câmara magmática está se recarregando para o próximo evento? Vamos falar sobre isso neste vídeo, meus amigos. O Monte Santa Helena é um dos vulcões mais famosos nos Estados Unidos, mas não de uma maneira boa, infelizmente. E também é um dos mais perigosos, como demonstrou em 1980, quando perdeu 1/3 de sua altura em uma grande erupção explosiva que causou, infelizmente, grande dano e destruição. A última erupção deste vulcão ocorreu em 2008. Não foi tão divulgada, mas uma cúpula de lava realmente cresceu na cratera. E isso foi seguido por períodos de atividade sísmica aumentada, como sempre acontece neste vulcão. Houve períodos de atividade sísmica aumentada de 1998 a 92, de 95 a 96, de 97 a 99. E o que os cientistas estão dizendo é que esses eventos sísmicos provavelmente são desencadeados por magma em movimento, mas eles não resultaram em erupções. Foram intrusões. Quem assiste meu canal regularmente sabe que há várias intrusões na Islândia. Acontece periodicamente. Este mês houve uma intrusão onde o magma está em movimento e escava túneis através da superfície, fazendo seu caminho para outro local, mas permanece preso no subsolo, não encontra um caminho para a superfície ou ainda não tem pressão suficiente para encontrar um caminho para a superfície. Essa é uma intrusão versus uma erupção. Se o magma encontra um caminho para a superfície e a lava flui para fora, é chamada de lava quando está fora, e quando ainda está abaixo, é magma. Isso soa assustador, certo? Magma em movimento sob o Monte Santa Helena, e temos que entender que o Monte Santa Helena tem uma câmara magmática mais rasa que é alimentada por um reservatório magmático mais profundo. Basicamente, o mesmo sistema que eles têm na Islândia sob a usina de energia de Svartsengi e a Lagoa Azul. Essa câmara magmática rasa continua se enchendo e, quando atinge o ponto de capacidade máxima, desencadeia uma erupção. A mesma coisa com o Monte Santa Helena. Cada vulcão leva seu tempo, ou leva mais tempo para preencher isso ou para construir pressão suficiente. Então, nem todos os vulcões são iguais. O SGS, que é o Observatório Geológico e Vulcânico dos Estados Unidos, relatou que desde 1º de fevereiro de 2024 houve aproximadamente 350 terremotos que eles localizaram no Monte Santa Helena, medidos pela rede sísmica do noroeste do Pacífico. Eles têm suas estações de monitoramento no lugar, no Monte Santa Helena, porque ele está perto de assentamentos. Tenho que dizer que não é apenas Portland e Seattle. A Tacoma, Olímpia e Longview, existem outras áreas, onde especialmente cinzas e coisas do tipo. Então, não é como se essa coisa estivesse no meio do nada. Se entrar em erupção, especialmente se entrar em erupção em grande escala, mais de 95% desses terremotos que eles mediram desde fevereiro têm sido menores que magnitude 1 na faixa microsísmica. Mas isso não significa que isso não seja significativo, porque quando o magma está em movimento com vulcões, geralmente não produz terremotos de magnitude 7, 8, 9. Ele continua moendo e continua se movendo lentamente. Por isso, a atividade microsísmica, e se estiver se aproximando de uma erupção, eles podem aumentar em tamanho. A boa notícia é que a maioria desses terremotos foi muito pequena para ser sentida na superfície, mas o número de terremotos que aconteceram por semana atingiu um pico no início deste mês, em junho, com 38 terremotos por semana, e então eles estavam ficando maiores. O maior terremoto teve uma magnitude de 2,0, que ocorreu em 31 de maio.
ou seja, há cerca de 2 semanas e meia. Esses terremotos estão ocorrendo a uma profundidade média de cerca de 5,7 quilômetros, aproximadamente abaixo do nível do mar. Mas se você olhar o vulcão inteiro, isso é aproximadamente 7,4 quilômetros, abaixo do fundo da cratera do Monte Santa Helena. Eles estão chamando esses eventos sísmicos, esses aumentos de curto prazo, no número de terremotos, de sismicidade de fundo, e eles dizem que isso é normal, isso é comum, acontece com frequência no Monte Santa Helena. É só que está aumentando agora. Os 2 últimos períodos de atividade sísmica elevada aconteceram em 2023 e 2024 e representam o maior aumento de curto prazo nas taxas de terremoto desde que a última erupção terminou em 2008. É algo que eu não quero dizer que seja preocupante ainda. Um pouco preocupante. Sim, eu não sei. O Monte Santa Helena sempre me dá calafrios na espinha. Não sei. Este é um que me assusta. A diferença entre os terremotos que estão acontecendo agora em comparação com os dos anos 80 e 90 é que, naquela época, vimos sequências de maior duração desses terremotos. Mas ainda assim, nenhuma dessas sequências que aconteceram na década de 1980 ou 1990 resultou em uma erupção, graças a Deus. De onde vêm esses terremotos? Normalmente, esses terremotos de pequena magnitude que estão localizados bem abaixo do Monte Santa Helena, em profundidade, bem abaixo do nível do mar, são geralmente considerados associados à pressurização do sistema de transporte de magma. Esse é o reservatório de magma mais profundo que tem um sistema de transporte até a câmara magmática mais rasa. Uma causa para essa pressurização é a chegada de magma adicional, um processo que eles chamam de recarga, e eles acreditam que isso está acontecendo agora. E agora, a grande interrogação é quando essa câmara magmática rasa atinge seu ponto de elasticidade máxima. Estou usando essa comparação com um elástico, sabe? Uma faixa de cabelo. Podemos esticar, 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 mas então atinge o ponto em que não podemos esticar mais. E se colocarmos mais pressão, ela vai estourar. A mesma coisa acontece aqui com essa câmara magmática. Quando ela está cheia, porque então ela pode desencadear uma intrusão ou uma erupção. Não é muito bom ouvir que o Monte Santa Helena está se recarregando. Onde fica esse reservatório de magma mais profundo que está se recarregando ou alimentando o Monte Santa Helena? Ele se forma perto da base da crosta, a uma profundidade de cerca de 25 quilômetros, bem profundo. O magma de lá sobe lentamente pela crosta inferior e depois se acumula em um reservatório que fica a apenas de 4 a 6 quilômetros de profundidade. Daí para cima e para fora, não é muito longe mais. Eventos de recarga podem ocorrer quando o magma entra nesse reservatório superior e aumenta a tensão, o que leva a terremotos. Você tem que pensar nos mineiros que querem construir um túnel. O magma quer construir um túnel. Quer subir, precisa moer através das rochas. É por isso que está criando esses eventos sísmicos, porque está cavando um túnel. Eventos de recarga e altas taxas de atividade sísmica foram observados no passado no Monte Santa Helena, é claro, em outros vulcões também. E isso pode continuar por muitos anos sem uma erupção, dependendo do vulcão. Estamos apenas monitorando o supervulcão na Itália, Campi Flegrei. Assista aos meus vídeos sobre isso, esse cara continua a tremer e produzir terremotos após terremotos. Por enquanto, com uma distância de cerca de 1 semana e meia, e depois ao próximo, acabamos de ter um de 3,4. Foi o maior em 40 anos, 4,4, apenas em 20 de maio. Então, se esse cara é como da categoria Yellowstone, se essa coisa tiver uma erupção supervulcânica, normalmente, antes de uma erupção, nós veríamos uma deformação do solo, ou seja, o solo estaria subindo sob a câmara magmática, porque se houver mais volume subterrâneo e isso estiver inflando, ele levanta o solo, e a rocha de cobertura, que está abaixo, basicamente mantém a tampa. Também poderíamos notar gases vulcânicos, aumento de gases vulcânicos ou emissões térmicas.
Vemos as fumarolas, por exemplo, essas fontes de gás quente. Mas aqui no Monte Santa Helena, os especialistas estão dizendo que temos essa atividade sísmica aumentada, mas nenhuma mudança significativa em outros parâmetros de monitoramento até agora. É por isso que eles dizem que não há mudança no nível de risco do Monte Santa Helena como resultado dessa atividade sísmica. Mas isso não significa que isso não signifique nada, certo? Quero mostrar esse gráfico aqui que o USGS publicou. E ele mostra o aumento da atividade sísmica, porque isso é basicamente até ontem. De 1º de fevereiro a 17 de junho, você pode ver os eventos sísmicos por semana, e atinge um pico em junho com esses 38 eventos por semana. E eles lançaram outro gráfico que mostra um pouco mais da atividade de longo prazo. Esse gráfico também mostra que houve um aumento na atividade até agora. Ele mostra os terremotos que foram localizados no Monte Santa Helena em um período de tempo de 2008 a 2024, até ontem. Isso é chamado de período não eruptivo porque a última erupção terminou em 2008. Eles estão dizendo que essa atividade é consistente com os níveis normais de fundo. E você vê esse outro gráfico aqui na parte inferior dessa imagem. Ele mostra a profundidade dos terremotos abaixo do nível do mar em quilômetros, e se houver círculos laranja, eles denotam a sismicidade de fevereiro a junho de 2024. Você vê isso basicamente à direita desse gráfico. Se os círculos forem maiores, eles representam uma magnitude maior. Quanto maior o círculo, maior a magnitude dos terremotos. E esse é um gráfico interessante também. Ele mostra, você vê, basicamente a cratera. E você vê que os terremotos estão acontecendo abaixo dessa cratera. E o que eles podem ver é que se você comparar isso com o que aconteceu de 1987 a 2004 e comparar com o enxame sísmico de fevereiro a junho, você vê aqui um mapa do Monte Santa Helena em escala de cinza. E ele representa um modelo de elevação digital dessa cratera. Os terremotos que eles interpretaram como um evento de recarga entre 1987 e 2004 são basicamente plotados aqui como um mapa de calor da densidade de terremoto, que é o que você vê lá. As áreas com mais terremotos estão em azul. Você vê as áreas mais profundas, enquanto as áreas com menos terremotos são mostradas em laranja e marrom. Quanto mais profundo o azul, mais terremotos nessa área. E aos terremotos com o episódio atual, de fevereiro a ontem, eles são mostrados como círculos cheios de laranja. Os pontos, os mais antigos, são as áreas inteiras. E há os pontos, e você pode ver que eles basicamente se sobrepõem ao que aconteceu no passado. E também, aqui os círculos maiores representam magnitudes maiores, círculos menores, magnitudes menores. E na parte inferior, você pode ver que é uma seção transversal do vulcão olhando para o norte. Deixem aí nos comentários a opinião de vocês. Se você se interessa por isso, inscreva-se, junte-se à nossa maravilhosa comunidade de pessoas interessadas e adoraria vê-los de novo, com certeza. E ative o sininho de notificações, pois tem um vídeo meu todos os dias. Obrigado por assistir. Deixe um like no vídeo. E se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Agradeço pelo seu apoio contínuo e até a próxima atualização. Fiquem ligados.